Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do VoaCast, um episódio mega especial. Aqui à minha frente, o nosso convidado, Fernando, fundador da De Roma 2013. Né? Isso mesmo. E vai contar um pouco da história dele, que veio de entregador a fundador de uma pizzaria que faz nada mais, nada menos do que 1 milhão de pizzas por ano. É isso? Mais de 1 milhão? Mais de 1 milhão de pizzas por ano. Nossa Senhora. Fernando, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, Ricardo, né, a todos da sua equipe pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Que aqui é só os ilustres, né, que sentam nessa cadeira. Então é uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouco da minha história, né, da minha trajetória aí. Boa. O objetivo desse podcast é gerar conteúdo para audiência, entregadores, donos de estabelecimento. Então fique com a gente e aproveite também já para seguir a Voa Delivery no YouTube e no Spotify, que a gente está lá. Fernando, me conta um pouco dessa tua história de entregador a dono de estabelecimento, empreendedor. É isso aí. Bom, em 2010, por aí, comecei a minha vida de... 2008, comecei a minha vida de motoboy, de entregador, né? Com 18 anos e 1 mês e 11 dias, eu tirei minha carteira de habilitação e a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar de motoboy. Então, esse era já uma função que meus 2 irmãos exerciam na época, né? Então, eu tinha como referência eles e a minha ideia era trabalhar e ganhar um dinheiro à noite, trabalhando na entrega de pizzas, né? Então, comecei lá em 2008 e até 2013 eu trabalhei em 4 ou 5 estabelecimentos. E em 2013 surgiu aí uma proposta de uma das minhas patroas, né, das antigas patroas, que ofereceu uma pizzaria da irmã dela que estava à venda, na Grande Florianópolis. Eu já havia até trabalhado alguns dias lá como freelancer, né, e, bom, na época não tinha o valor que ela solicitava, mas recorria à família, né, a minha irmã e meu cunhado, que moravam em São Paulo e que tinham o desejo de vir para cá. Então, levei a proposta foi aceita. Começamos lá em 2013, então em agosto de 2013, eu, minha esposa, minha irmã e meu cunhado, né? E eu saí, então, pedi as contas da pizzaria onde eu trabalhava. Num dia, no outro dia, comecei a empreender. No mesmo dia que comecei a empreender, tivemos um assalto na pizzaria. Nossa. E ali foi o teste, né? E aí? No primeiro dia? Primeiro dia, quando a gente estava assumindo ainda, a própria antiga dona ainda estava no estabelecimento. Já havia sido feito a negociação, né? A gente tinha combinado de assumir na sexta-feira. Já tinha assinado o contrato? Já tinha, nem era, mas era de boca assim, né? Sim. E aí estava somente eu, meu cunhado e minha irmã ainda estavam em São Paulo, e eu já havia pedido as contas. E aí eu falei, cara, e agora? Conto ou não conto pro meu cunhado o que aconteceu? Ele falou assim, cara, eu tô saindo de São Paulo, que aqui é muito perigoso e tal. Meu Deus do céu. Deixa quieto, vou falar nada, né? Chegou na segunda-feira, e aí, como é que foi? Ele chegou aqui para pagar, falei, cara, tá devagar, né? A empresa vendia 10 a 12 pedidos aí por dia, né? No final de semana. Eu falei para ele, foi legal, tal, deu uns pedidinhos, mas dá pra gente melhorar, faltam algumas coisas e tal. Aí foi lá, efetuou o pagamento, daí eu contei, né? Então, tu realmente estava acreditando muito na jornada, no propósito? Eu já, na verdade, não acreditava tanto assim, cara, mas era um empurrãozinho que eu já tinha pedido as contas, né? Então eu falei, agora não tem mais para onde voltar, né? Entendi. Então, eu sempre quis, né? Sempre desejei ter algo, né? E como eu trabalhei muito tempo de entregador de pizza, eu via que aquilo era um negócio bacana, um negócio que era rentável, né? Porque eu estudava ali, eu olhava como que funcionava a pizzaria e falei, cara, tem muita coisa a melhorar. Eu, como entregador, eu vi algumas coisas que poderiam ser melhor. Então, principalmente na questão do tempo de entrega, né? Eu sempre olhava para isso há 11 anos atrás. 11, 12 anos a tua patroa te sugeriu comprar uma pizzaria da irmã dela. Da irmã dela. Isso, na verdade, então, a tua patroa já visualizava em ti um empreendedor. Ela, na verdade, ofereceu para um amigo meu. E esse meu amigo falou, ó, lembra a pizzaria X? Falei, sim. Ela está à venda? Ofereceu para mim. Você não tem interesse? Cara, não tenho dinheiro, interesse tem bastante. E aí foi, né? Aconteceu e a gente começou aí. Nesse primeiro dia
foi realmente uma tragédia, assim, né? Vamos dizer. Mas não desanimei, continuei, né? Eu tinha que continuar. Então, eu acho que muito a necessidade também falou mais alto de ter que trabalhar, ter que fazer acontecer, né? Eu trabalhava durante o dia e à noite empreendia, né? Então, durante o dia eu trabalhava para o meu irmão e à noite ia para a pizzaria. Certamente esse fato te deixou mais forte para que não acontecesse novamente. No Mais dia seguinte, atento, pelo menos, né? É. Mas houve mais 2 assaltos nesse mesmo lugar. Eita. Durante os próximos 6 meses, a gente teve mais 2 assaltos. E aí meu cunhado falou, olha, eu vim para cá para ter paz. Então ele acabou saindo da sociedade, né? E eu tive que assumir sozinho com a minha esposa. Então Sim. ali começou realmente a pizzaria que a gente fundou, mas aí estava se alinhando com os meus desejos, né? Tipo, eu tinha vontade de vender online, tinha vontade de mudar de ponto principalmente. Então, quando meu cunhado saiu, eu comecei a buscar essas alternativas. Mudei o ponto, primeira coisa que eu fiz, e a melhor de todas, mudei para o bairro Pantanal, que fica bem próximo à faculdade ali, né, da UFSC. É lá até hoje, né? Hoje ainda tem uma pizzaria lá, mas essa que foi fundada, iniciou ali, ela hoje está na Trindade, né, na Lauro Linhares. Ali nós temos uma outra empresa que é uma esfirraria, tem pizza também, né, mas é um outro produto, né, que a gente trabalha. Entendi. Mas o ponto ali é meu ainda, então foi ali que a gente começou a nossa história, né? E esses 2 assaltos ainda foram no primeiro local? Ainda foi no primeiro local, no córrego. E mudando o ponto resolveu? Era o ponto o problema? Resolveu, porque era bem escondido, né? A gente começou numa garagem. Vamos dizer que tinha 25 metros quadrados no total. Tá. Então era uma garagem de uma casa que era alugada por essa pessoa. A gente continuou. Era só delivery, então? Só delivery, Dava assim, você olhava assim, não tinha coragem de comprar. Então esse era sempre foi meu desejo, mudar de local e para um local melhor. Sim. E aí eu mudei, até meu irmão na época, falei, cara, preciso que alguém fique de fiador, porque era alugado, né, por imobiliária, e o aluguel saiu de R$1.000 na época, se não me engano, para 3,5. Então foi um salto bem grande, mas foi muito importante para o nosso crescimento. Ali a gente teve um crescimento mensal ali de 20, 30, 40, 50% às vezes por mês. Então ali a gente teve um salto. Foi quando vocês abriram um salão? Não, era só delivery? Não, ainda era só delivery. O local, né, o ambiente lá que a gente se mudou, de 20 e poucos metros, a gente passou para 200. Então, dava para correr lá dentro. Né? E a gente começou a investir em tecnologia, tanto dentro da empresa, né, com equipamentos, forno de esteira, que na época ainda era novidade, depois na parte de tecnologia de vendas. Quando tu comprou a pizzaria, ela fazia, tu falou ali, em torno de 12 entregas 200 entregas mês, 200 mês. Faturamento de R$10.000 na época. R$10.000 por mês. Já era um bom dinheiro, né? Sim, a nossa meta era dobrar. Naquela época era tu e tua esposa? Isso, ficou eu, minha esposa, meu cunhado e minha irmã. Depois Mas eles na dois saíram, operação mesmo? Na operação era eu, minha irmã e minha esposa. Eu fazia entrega, assava pizza, minha esposa fazia os insumos, né? Cozinhava, minha irmã era caixa, fazia também o atendimento telefônico, que na época era muito forte. Sim. Né? Depois que veio a tecnologia de marketplace, onde a gente acabou aderindo, um dos primeiros aqui de Santa Catarina a aderir. Sim. Então, foi bem... iFood. Na época era Papa Rango, antes do iFood ainda. Mas que virou iFood. Que virou iFood, né? Foi vendido. Então era uma máquina assim, você olhava assim, cara, que coisa top, porque eu era muito da tecnologia, sou ainda, né? Sim. Gosto de novidade. E eu olhei aquilo e falei, cara, isso aqui com certeza é o futuro. Sim. E aí eu acreditei naquilo ali e realmente era, tipo, fazia 10 pedidos. Aí nos primeiros dias que os caras colocaram a máquina dava 12, 20 pedidos, porque eu era a única pizzaria que estava lá. Sim. Falei, cara, nem dava conta, a gente teve que... Mas a gente tinha um pizzaiolo, um motoboy, a gente teve que se virar, né? Foi se adaptando e por isso que teve essa troca de ponto, né? Porque a gente viu a demanda aumentando e o investimento em equipamento, né? Principalmente. Quando tu comprou a pizzaria, era tu, tua esposa, a tua irmã já veio para São Paulo veio de São Paulo para cá. No mesmo momento que comprou, momento. ela veio? Sim, ele não, né? Entendi. Meu cunhado ficou porque ele tinha um negócio lá, né?
Legal. E aí vocês mudaram de ponto depois dos 3 assaltos ali, mudaram de ponto, o custo de locação ali triplicou? Triplicou. E a gente, mesmo assim, continuou crescendo, né? Mas nesse mesmo momento veio a tecnologia... Mesmo momento, Foi um mês antes da nossa mudança que as coisas começaram a andar. A gente comprou, no terceiro mês ali nosso, a gente comprou um telefone, que na época ainda se vendia o número de telefone, de uma pizzaria que existia e que vendia muito bem na época, na Trindade, né? E a gente comprou. Mas ela fechou? Ela fechou e a gente comprou só a carteira de clientes, né? Ah, vocês compraram um telefone da pizzaria? Da pizzaria. Aí quando eu ligava, tal. Eu achei pizzaria. Que tinha dado a coincidência. Não. Aí a pessoa ligava no telefone para fazer o pedido. Ah, é da pizzaria tal. É? Falei, Isso aí a gente... Com certeza. Porque, na verdade, alguns clientes nem percebiam. Eles faziam um pedido, eu queria pedir uma pizza tal. Mandava na nossa... Depende, você gostava da pizzaria ou não? A gente marcava quando era cliente da outra pizzaria com uma letra, né? Legal. E a gente mandava sempre uma caixa aquelas padrão, que não tinha logo, né? Então, e nesse período, durante os 3 meses, a gente atuou com o nome Roma Pizzaria, que era a antiga dona, né? Sim. E daí a gente viu que não estava alavancando, a gente fez a mudança para de Roma Pizza, né? Porque soa melhor? Na época Quem teve essa ideia? Eu falei com o meu cunhado e falei com um rapaz também que fazia arte de pizzaria e tal, de empresas, né? E ele me cobrou, acho que foi R$25, R$30. Nossa. Para fazer, faço uma logo para você. Ele coloca de Roma, que, né, conecta tal com Roma. Vamos ver. E foi, né? Então, pegou, foi... Pizzas de Roma. De Roma Pizza, né? E antes era Roma Pizzaria. Não sei se pela mudança a gente parecia uma nova pizzaria, né? Eu não sei se eu tô acostumado com de Roma, mas realmente para mim de Roma soa muito melhor. Acostuma, né? Mas na época foi uma dúvida. E agora? Tinha 5.000 folders da outra pizzaria. Sim. Nós distribuímos e não dava retorno. Falei, acho que o nome talvez, né? Ou não sei, o cardápio, vamos mudar. Daí a gente fez essa mudança e começou, sabe, a alavancar. Agora, essa estratégia de aproveitar o momento em que uma pizzaria fecha, eu tô falando daquela que tu comprou o número do telefone, e tu ter pensado nessa ideia de comprar a carteira de clientes, comprar o número de telefone, eu achei interessantíssimo. Sim. E teve mais outras que a gente comprou também, mais 2. Eu vi que deu retorno aqui. Ele fechou a pizzaria, ele veio te oferecer ou tu foi buscar? Fechou, eu fui olhar o ponto e aí acho que algum conhecido conhecia o dono. Daí ele falou, aí conectou as pontas. Daí conectou. Eu falei, pronto, quanto o cara quer? Tipo, era metade do valor que eu tinha pago na nossa pizzaria. 1/3. Eu falei, vamos pegar. Claro. Porque ele vende o mesmo tanto que a gente vende. Se a gente vender, vai dobrar. Caramba. Então a gente conseguiu. Isso pode ser aplicado ainda hoje, né? Sim, tem muita gente que faz isso. Hoje é uma outra estratégia, né? Muitas pessoas usam o marketplace, 5 marcas, 3 marcas. Então, que já não dá para comprar, né? Então, se eu tenho uma hamburgueria, tenho uma posição boa no iFood, fecho minha hamburgueria, eu não consigo fechar essa. Não consigo ver. Tem que vender passar. O CNPJ. Então, o pessoal hoje abre mais de um CNPJ dentro do mesmo local, né? Sim. Se fosse uma dark kitchen. Então, eles usufruem de ter 5 pizzarias dentro de um estabelecimento só, né? Então, isso acaba que você acaba vendendo, tendo a atuação maior no mercado, né? Tipo, tem um share maior no mercado. De 20 pizzarias, eu tenho 5. Então, algumas pessoas usam essa estratégia, né? Boa. Então, teve a estratégia de comprar essa carteira de clientes para alavancar as vendas, mas também conectou ali com a tecnologia, Paparrango. Sim. Eu fui em uma das primeiras pizzarias, se não me engano, a primeira que fazia venda pelo próprio site. Primeira de ter site na época, ter um anúncio no Google já era coisa de outro mundo. Mas como eu vinha de um outro ramo, que era de informática, e isso já era normal, tipo, você procurava lá, eu mexia com impressoras e cartuchos de impressão. Sim. E buscava lá, tinha no Google já os patrocinados, né? Então, eu falei, cara, isso aqui eu jogava pizzaria, não aparecia ninguém. Sim. Eu falei, mas como que eu vou aparecer se eu não tenho nem site? Daí, um motoboy que trabalhava comigo durante o dia, ele falou, eu faço site. E outra, eu faço um site que
dá para você vender nele. Olha só. Eu falei, cara, vamos estourar agora, ninguém tem. E tinha só site intuitivo, né? Aqueles institutivo, né? Sim, institucional. Institucional, desculpa. E aí eu falei, cara, vamos estourar agora. Sim. Primeiro site de venda de pizzaria. Aí ele montou o site e a venda ia para o meu e-mail. Aí no e-mail a gente imprimia e fazia o pedido do cliente. Que legal. Então, casou muito a tecnologia. Eu ia te perguntar, naquela época, imagino que tu tinhas concorrente na cidade. Muitos. Grandes. Grandes e de 25, 30. A pizzaria que eu trabalhava, ele já tinha 25 anos, né? Na época. Hoje, beirando os 40. Então, algumas pizzarias tradicionais. Conseguiu passar na frente de toda essa galera, olhando para a tecnologia, olhando para o site próprio. Eu não fiquei parado, né? O que acontece muito, e isso eu estou sempre me cobrando. Todo ano que passa, eu falo, cara, não posso continuar o mesmo que eu fui o ano passado. Boa. Então, peraí, tem novidade, o que eu acabei de comentar contigo na nossa conversa aqui fora. Sobre a gente estar se atualizando, né? Hoje eu vejo que a bola da vez, que é o que vai mudar de vez a pizzaria de patamar, ou o estabelecimento que trabalha com food hoje, ele só vai mudar se ele mudar alguma coisa dentro, né? Eu vejo hoje o delivery, né? A agilidade, o tempo de entrega, hoje como um fator principal. Sim. Então, nós temos que estar atuando sempre com mudanças e trazendo tecnologias, né? Vocês são um belo exemplo disso. A gente vem buscando trabalhar mais com tecnologia. Então, eu acho que o futuro para esses próximos anos é a gente investir em tecnologia que nos traga agilidade, né? Então, ninguém quer mais esperar, né? Você pede uma pizza, você quer receber em 20 minutos. Sim. Né? Mal sabe como que é o trabalho para fazer uma pizza. Sim. Mas nós temos que se adaptar a isso. Né? Assim, nós temos que investir em tecnologia dentro e fora da pizzaria. Né? Então, eu nunca parei no tempo. Legal. Então, se eu tivesse parado lá atrás, talvez eu não tivesse aceitado a proposta do iFood na época, porque muitas pizzarias não aceitaram. Né? E foi ali que eu me destaquei. Então, com combos promocionais, né? O combo perfeito hoje, nosso carro-chefe, ele na época ele incomodou muito as grandes. Sim. Porque eu pensava como cliente. Eu, quando trabalhava de motoboy, para me comprar uma pizza gigante, dá um exemplo, era R$50. Sim. Se eu quisesse comprar uma pizza broto, doce, mais 40. Eu falei, cara, e a broto? Não vai tanto ingrediente. Falei, tem que fazer alguma coisa. Aí eu trabalhei numa pizzaria que tinha um combinho assim, era gigante, mais broto, e um refri, mas era vendido à parte. Conectou as ideias. Assim, ó, você quer adicionar mais a broto, mais tantos reais, mais o refri, mais tanto. Falei, vamos juntar tudo, colocamos num combo. Um amigo meu que trabalhava com rastreador, um cara super inteligente, que hoje é do food, ele falou, cara, vamos montar um combo aqui, aí você, o custo, isso aqui vai pagar o teu motoboy, vai pagar o teu refrigerante, tal, se a gente colocar essa broto. E aí foi nisso que a gente conseguiu criar o combo e fazer o sucesso que é hoje, né? Hoje, quase 60% da nossa venda é do combo perfeito. Tinha algum receio, algum medo dos concorrentes imediatamente pescarem essa estratégia e replicarem? Na época, não, porque eu era mais novato, né? Eles até me tratavam de forma diferente, né? Alguns. Não tinha essa... precisava... Acontece muito no nosso ramo. Fiquei sem mussarela, vou dar um exemplo. Você ia no fulano, não tem. Porra, uma mussarela hoje eu sei que o cara sempre tem, né? Sim. Na minha época eu comprava, sei lá, 2 peças para usar no dia, 3 peças. Então a gente, quando necessitava, pedia para um, para outro, mais próximo, né? Sim. Outras pizzarias. Outras pizzarias. Sim. Muitos diziam não, né? Olha só. E umas empresas grandes aí, um cara que sempre me ajudou, o Fernando, ainda um xará meu, lá do Córrego Grande, numa pizzaria bem renomada, um cara super... gente boa. Gente fina. Ele emprestava. Meu irmão trabalhava lá para ele de motoboy, meu irmão mais novo, e ele me emprestava direto quando eu precisava, né? Falei, de quem a gente menos espera, às vezes vem, né? Sim. Então, na época não tinha esse medo de me copiarem, né? Até porque eu parecia um louco, né? Eu vendia, o preço do meu combo era R$59,90, enquanto a pizza deles era R$50, R$60. Entendi. Então eles falaram, tá dando de graça. E para mim, como o meu custo era muito baixo na época, era eu, minha esposa, minha irmã,
E a conta fechava. a conta fechava, né? Então, aí Às depois vezes quando a empresa né? é pequena, tem esse benefício, essa Sim, vantagem competitiva. sim. Eu percebo porque depois que a gente cresceu, Sim. a margem diminuiu. Sim. Né? Claro que o volume de vendas aumentou, mas nós sabemos que hoje qualquer centavo importa lá, né? Hoje eu entendo um pouco mais do custo, né, do produto, do valor de venda, do famoso CMV, que é onde está o dinheiro, né? Eu falo que se você não entende de CMV, você não entende de negócio, porque é ali que está o dinheiro. Se você não controlar isso hoje, vai acabar ficando sem dinheiro, sem saber ainda. Quando vê, é uma morte súbita, porque ele te deixa sem caixa, e sem caixa você não consegue trabalhar. Boa, eu tenho uma frase que fala o seguinte: quem não mede não sabe. Então tem que medir. Tem que tudo. medir. Eu estudei até a 8ª série. Sim. Não tenho estudo nem formação acadêmica. Não tenho segundo grau. Não tenho segundo grau. Quando eu conheci minha esposa na escola, nós dois saímos e abandonamos a escola para trabalhar, e vejo hoje que deu muito certo. Eu falo isso, mas não estou incentivando ninguém a parar de estudar, não, tá? Cara, que continuem. Eu tenho um amigo que é referência, ele abandonou a graduação no primeiro ou segundo semestre. Provavelmente ele vai ver esse episódio. E ele foi para os Estados Unidos e simplesmente ficou milionário lá. E lá é melhor, que é em dólar, né, cara? Ele não tem graduação. Não, mas é isso, é o que eu falo, é força de vontade, né? Então, cara, tô sempre pensando em alguma coisa, né? Tem outros negócios, então a gente sempre fica matutando o que a gente pode fazer e buscar conhecimento, né? Como tu falou, eu não sabia o que era CMV, não sabia o que era contagem de estoque. Até poucos anos atrás, nós não tínhamos esse conhecimento dentro das pizzarias. Nós crescemos e depois eu falei, cara, agora a gente tem que estruturar. Sim. Porque a gente tem muito dinheiro entrando, mas tem muito dinheiro saindo, né? Então a gente tem que fechar essa conta. Então acabei contratando pessoas mais inteligentes que eu, mais estudadas, vividas de outras empresas grandes, renomadas. Contratei aí algumas consultorias, né, para me ajudar a criar aquilo, porque quando você está no dia a dia, na rotina, você não tem tempo para fazer alguma coisa. Você não acha esse tempo, né? E eu falava, cara, isso é impossível, você contar o estoque todo mês. Para mim era impossível. Hoje tem pizzarias que, quando está com o CMV alto, conta todos os dias, 2 vezes no dia, de manhã e de noite. Então, às vezes o não acontecer está na nossa cabeça, né? Porque a gente acha que não dá para fazer. Então, aí é uma coisa que eu trago também, né? Buscar o conhecimento, e se uma pizzaria faz, ou se uma empresa faz, você também é capaz de fazer. Então, eu me comparava muito aos grandes players, né? Cara, centro de distribuição que a gente montou, sempre olhando para frente, olhando para os grandes, né? Então, a gente se destacou bastante por causa disso. Eu queria pegar um pedacinho ali que tu falou agora. Quer dizer que quando estava entrando muito dinheiro, ao invés de tu aproveitar e viver e colher os frutos da grana do teu negócio, tu optou por abrir mão desse momento bom para investir no teu negócio, trazendo gente com conhecimento. Eu sempre tive isso, né? Na primeira, vamos falar assim, a primeira vez que eu juntei 100 mil reais, né, foi na minha primeira pizzaria. Eu não tinha nem noção do que era isso. Eu ganhava 2 mil reais como motoboy, 2 mil e pouquinho. Falei, cara, 100 mil reais tá lá na conta. Eu tinha até medo de pegar aquele dinheiro na mão. E aí eu falava, cara, eu vou investir sempre na minha pizzaria, porque, vamos lá, se hoje ela tá me dando 10 mil de lucro, se eu investir mais, eu vou aumentar o lucro. Vou melhorar, vou conseguir fazer mais entregas, vou investir em marketing, vou investir em equipamento. Eu sempre fui fascinado por equipamento, né? O Juliano ali da JM me ama, porque eu, dentro da cozinha, eu não podia ver nada. Putz, esse aqui acho que dá para colocar um equipamento aqui. Então eu ia lá e buscava algo do mercado, testava, validava, não dava certo, comprava outro, não desistia, fazia até dar certo. Então criei muitos processos, sempre investindo, né? Então, por muitos anos, eu só reinvesti. E quando sobrava dinheiro, ao invés de eu ir lá e gastar, eu ia lá e montava outra pizzaria. Então, eu buscava a sociedade para ajudar a tocar, e eu mesmo bancava as pizzarias. As primeiras foram assim. Então, eu investi lá 300, 400 mil reais no meu bolso, abri outra unidade.
Então, para multiplicar, né? E foi tudo um aprendizado. As primeiras foi muito difícil. Sim. Teve lojas que trabalhou 1 ano e pouco no vermelho. Então, a minha consistência, né, e insistência de resiliência de fazer dar certo é o que nos trouxe até aqui agora, né, até hoje, né? Então, a gente está sempre trabalhando isso, e isso hoje, nos dias de hoje, é muito difícil. Sim. Você começa um negócio, não deu certo, não fiquei milionário nos primeiros 6 meses. Vamos para outro negócio. Sim. Então, eu ouço muito disso, né? Não deu certo, mas quanto tempo? Tentei 6 meses, 3, 1 mês. Acho que a gente tem que dedicar muito mais, né? Eu acho que tem vezes que o negócio é tão bom, assim como foi a de Roma, que em 1 ano a gente já estava ganhando dinheiro, né? Depois, aumentando. Tem empresário, foi o meu caso, que junta um fundo de reserva, quita as principais contas, tenta baixar o custo de vida ao máximo, pega aquele fundo de reserva para se sustentar por um período e monta um negócio. O que me chamou a atenção é que tu não tinha dinheiro para comprar, pediu emprestado. Eu imagino que dali para frente tu ainda assim, entrando cada vez mais dinheiro no caixa, mas tu ainda assim manteve teu custo de vida baixo. Sim. Porque o dinheiro que ia entrando, tu ia reinvestindo. Sim. É uma história que meu amigo sempre conta, né? O Juliano. Cara, você tem dinheiro na conta. Você tem a pizzaria que dá lucro. Por que você está andando com essa Paraty que eu tive que empurrar agora? Tipo, a Paraty, de vez em quando, dava louca nela, não ligava. Eu falei, cara, porque o meu propósito é outro. O meu negócio não é um carrão nesse momento. O meu negócio é fazer essa pizzaria dar certo. E abrir a segunda. Minha maior vontade era abrir uma outra pizzaria. Então, eu tinha essa meta, né? Eu sempre estabeleci meta. E eu não deixava nada atrapalhar até que eu alcançasse. Então, mas isso é difícil. Tem horas que, depois disso, né? O cara vai ganhando um pouquinho mais, aí bate aquela vontade. Eu quero ter tudo agora que eu não tive na minha vida, né? Então, tem que... Que também, ok, não faz errado, parte. Sim, mas claro tem que ser não. saudável para a empresa, Sim, né? lógico. Porque o dinheiro é da empresa, não é seu. Então, Exato. na hora que a gente entende isso, nos primeiros anos, até achar um contador bom aí, eu não sabia o que era isso. Sim. Pegava tudo misturado. meu dinheiro aqui, pagava minha conta de luz, abastecer o carro, o que tinha de dinheiro, né? E antigamente era muito dinheiro vivo, né? Espécie. Sim. E aí a gente misturava tudo. Aí um contador chegou, já cortou tudo. Primeiro dia eu tinha acabado de comprar meu primeiro carro, uma Hilux. Ou seja, tu não tinha salário. Não tinha salário? Era o que estava ali. Era o que tinha na conta da pizzaria. E aí esse contador revolucionou. Tipo, ele fez uma contabilidade mais aproximada. Então ele trazia toda semana alguma coisa para a gente discutir ali. Legal. E ele acabou me ensinando algumas coisas. Aí uma delas foi separar o PJ do PF. E aí começou... Agora tem salário. Agora você tem que ter um salário e tal. Aí o salário também não pode ser maior que o lucro da empresa, né? Você tem que controlar. Então, ali eu aprendi muito e a gente foi cada vez mais se profissionalizando, né? Então, que é uma dificuldade hoje, né, nos negócios. Sim. Você não acha profissionais que estão empreendendo. É muito raro. Isso era outra pergunta que eu ia te fazer. Mas antes de entrar nessa linha, uma pergunta curiosa e técnica. Tu falou ali de todo dia estar contando estoque. E a minha curiosidade é, existe alguma tecnologia para resolver isso ou é manual esse processo? Existe já uma tecnologia. Não está assim 100% ainda, mas o trabalho de contagem é manual. Existe uma tecnologia que te auxilia, ou seja, mais rápido, você coloca ali um WhatsApp, você vai lá, coloca e ele vai alimentando, né? E quando você vai tirando, você pode ir colocando ali, ele vai dando baixa. Nós não utilizamos esse método, utilizamos o método prancheta, todos os ingredientes classificados por categoria e por ordem alfabética. Então ali a gente vai colocando cada uma unidade, passa às vezes direto no tablet ou às vezes numa planilha passa para o computador. Aí nós temos lá o nosso controle de CMV, né? Onde já dá quanto que está. Se eu fizer uma contagem hoje, contagem amanhã, eu já sei quanto é que está o meu CMV. De acordo com as compras, de acordo com o estoque. Então a gente faz esse controle semanal em todas as unidades e o mensal para ver quanto que deu no CMV, né? Real. Entendi. Então aí a gente compara, né? Como a gente tem 15 unidades, a gente fica comparando uma com a outra. E aí, tem uma loja que está com 2% maior. Vamos dar uma olhada, ver o que está acontecendo. Então, a gente consegue identificar se está comprando mercadoria mais caro do que a nossa, se está tendo um desperdício,
Está comprando demais, está estragando algum produto, se está tendo algum desvio, onde que está o problema por item. Então a gente consegue ter o controle, como você falou, se não consegue medir, não consegue ver, né? Então a gente consegue hoje resolver muitas coisas através de um método simples, que eu te falei aqui. Não tem assim um robô que vai lá e faz a conta. Sim. É um humano que perde 1 hora por semana ali e faz a contagem de toda a pizzaria e lança numa planilha, que é bem simples. Legal. E aí vocês compram em distribuidores ou é atacadista? Alguns insumos a gente compra com fornecedores ainda locais, né? Outros insumos, a maioria, no caso, 80 e poucos %, nós compramos do nosso centro de distribuição, né? Então a gente montou um centro de distribuição. Hoje vocês têm um CD. Isso, um CD. Legal. Onde nós compramos em quantidade e distribuímos para todas as lojas semanalmente. Boa. Tem lojas que recebem 1 vez, 2 vezes por semana. Então a gente prepara já. Esse que é o diferencial. A loja compra do CD? A loja compra do CD. E o CD garante o melhor preço porque compra em quantidade. Exatamente. Então, às vezes, um item ou outro até empata o valor, mas tem itens que não tem no mercado para vender. Vou dar um exemplo. Nosso frango hoje já é cozido, desfiado, porcionado dentro da loja. Já chega lá porcionado. O filé, camarão, todos esses ingredientes, esses insumos são feitos e produzidos dentro do nosso CD. O próximo passo é um frigorífico? Pode ser, mas nós estamos ali quase 100% já atendendo, né? Talvez o próximo passo a gente ainda está estudando a questão das massas, né? Sim. Hoje nós compramos de um moinho direto e ele já vem com a nossa receita ensacada. Ou seja, o funcionário, o colaborador que está lá na linha de frente, ele só tem que despejar o saco de farinha lá, colocar água e fermento. Mais nada. Ele não adiciona nenhum ingrediente porque a nossa receita já está pronta, né? Então, um acordo feito com um moinho. Isso é bem interessante. Legal. É diferente também. Sim. Preço, a gente tem um preço bacana, né? Competitivo. Nós temos um padrão de qualidade em todas as unidades, porque todos os insumos são produzidos por nós. Então, se você comer uma pizza de camarão nos Ingleses, ou na Trindade, ou em Itapema, ou em Balneário, vai ser o mesmo sabor, né? Não é para mudar. Tá. Então, garante uma qualidade melhor, né, para todas as pizzarias. Sim. Pô, que legal. Sobre o ponto ali de estar sempre querendo ser melhor do que foi o ano passado, eu também tenho essa teoria com o time. Como que a gente pode quebrar a Voa Delivery? Eu fico sempre nessa pergunta comigo mesmo, que eu acho que conecta um pouco do que tu comentou. Sim. Como que eu posso ser melhor do que a gente já é? Porque se eu não me fizer essa pergunta, outro vai fazer e vai fazer acontecer. Sim. E vai passar por cima. É que eu sempre penso assim, eu fui uma pessoa que quebrou algumas barreiras quando entrei no mercado. Eu estava motivado, estava sangue no olho, né? Vamos dizer. Então sempre vai ter esse cara no mercado. Se não for eu, vai ser outro. Com certeza. Agora, se eu ficar parado e deixar ele vir, ele vai me ultrapassar. E eu já vejo alguns players hoje, os caras estão assim, com sangue no olho. Eu vejo assim, cara, eu me vejo nesses caras, sabe? Sim. Ou eu tenho que me... Peraí, quando eu estou muito afastado das pizzarias, que hoje eu já não frequento com tanta intensidade, eu falo, não, vou lá para a pizzaria ver o que dá para a gente fazer, agilizar. Uma das metas é a gente reduzir o prazo de entrega, né? Então, como que eu faço isso hoje? Provocando o time, né? A gente tem um planejamento anual e todo ano a gente tem que melhorar as metas. Sim. Então, se a nossa meta de CMV, que começou em 2022 com 40, nosso CMV era 40, a meta foi 38, nós baixamos. 23 era 35, nós conseguimos atingir. Em 24 agora era 33, conseguimos atingir. Legal. Então, eu estou sempre colocando metas e a gente tentar encontrar entre, vamos lá, o saudável, né? O CMV ele pode implicar tanto no preço que você vai vender para o cliente, quanto na quantidade de produto que você vai colocar ali e a qualidade do produto. Então a gente não pode interferir nisso, né? Isso é uma coisa bem... Tem que balancear. Tem que ser bem frágil, né? De se mexer. Então, eu sempre tento trazer algumas metas alcançáveis para a galera. Não adianta também falar, eu quero 25 CMV. Tá bom, gente, aumenta 50% da pizza, a gente vai ter um CMV de
25. Então, a gente traz umas metas ali que são alcançáveis, né? E traça aí todos os setores, né? Tanto de folha, quanto meta de CMV, de NPS, de tudo que você possa imaginar, nós temos uma meta. E aí, nós escrevemos lá no nosso planejamento nossas forças e as nossas fraquezas. E as forças e fraquezas dos concorrentes. Então, a gente para ali durante 4 semanas, janeiro todo, é só falando sobre o nosso planejamento anual. Então, eu tenho uma equipe hoje de liderança, onde temos um gerente de RH, gerente financeiro, gerente de marketing, gerente de operações e um diretor operacional, que são as peças principais que a gente olha para todos os setores de uma forma ampla, né? Olhando para todas as pizzarias. Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai melhorar isso? Como que a gente vai agilizar a entrega? Então, isso envolve muita coisa. E eu falei, cara, esse ano é o ano que a gente vai diminuir lá do nosso prazo normal. Vamos supor que nosso prazo hoje esteja em médio 40 minutos. Não, esse ano agora vai ser 30. Então, é um prazo atingível, né? Dá para alcançar, só que tem que ter um esforço, né? Então, se a gente ficar olhando só para o retrovisor, vamos continuar sendo igual. Sim. Se eu continuar olhando por 40 minutos, eu vou continuar. Se eu fizer a mesma coisa, vai continuar entregando 40 minutos. Sim. Então, a gente tem que colocar algumas metas e focar nisso, né? A gente distribui para todo mundo. Começa por esses 5 líderes e a gente vai descendo para as outras lideranças. Bacana. E quanto tempo levou para tu contratar o primeiro profissional? Além da tua irmã e tua esposa? Daí foi em seguida. Contratei um pizzaiolo, aí chamei um amigo meu, ele cobria as folgas do pizzaiolo, né? Que ele trabalhava na outra pizzaria. Aí na folga dele lá, ele vinha, cobria para mim. E aí eu não abria nenhuma segunda-feira, né? Porque não tinha gente para trabalhar. Até o dia que eu precisei na segunda-feira lá levar alguma coisa. Comprei no mercado, levei lá. O telefone não parava de tocar. Eu falei, cara, nós temos que abrir segunda-feira. E aí foi que a gente teve que contratar mais pessoas, né? Tipo, eu não sabia fazer pizza. Sim. Tive que aprender na marra. E eu falei, cara, vamos contratar um pizzaiolo, 2, e eu fico para entrega, é o mesmo custo, quase, né? E como entrega eu sei fazer, essas né? pessoas? Indicação? Na época era mais era indicação, jornal, não, era... Acho que jornal acho que a gente nunca anunciou. Mas na época era indicação. Conheço fulano, que o motoboy trabalha numa pizzaria, que tem um fulano, esse fulano. E parecia mais fácil antigamente. Sim. Sinceramente, era mais fácil de contratar, né? Mas fui deixado algumas vezes na mão, e aí encontrei um pizzaiolo super bom, que ele tinha uma pizzaria, eu falei, eu compro tua pizzaria pra você vir trabalhar pra mim. Daí a esposa dele estava grávida, né? E ele veio. Para ele trabalhar para ti, tu teve que comprar a pizzaria dele? Sim. Ele falou, mas eu tenho minha pizzaria, já ganha assim, tal, vendo tantas pizzas. Eu falei, quanto você quer na pizzaria? Eu quero resolver 2 problemas, um de faturamento, né, que eu posso trazer mais faturamento, e outro de mão de obra. E ele era um cara bem caprichoso. E, legal, por incrível que pareça, esse primeiro pizzaiolo profissional que a gente contratou, hoje ele já virou meu sócio, na 3ª unidade, quando eu abri. E nós depois fizemos o negócio, e hoje ele é dono da 2ª maior pizzaria da rede. Então, ele já tem uma loja grande. Só dele? Né? Só dele. Que legal. Então, cara, essas pessoas que começaram lá no início, hoje em dia, né, já estão em cargos maiores, né? Sim. Tem um gerente que está comigo há 10 anos, faz 10 anos agora, em fevereiro. Então, tem uma equipe, uma galera bem antiga, né? Já está ali. Que legal. Legal ver olhar para trás e ver o tanto de vida que tu impactou, né? Com aquela tua ousadia. Loucura, né? A gente para pensar e isso mexe muito, né? Quando tem dias que você fica pensando em tudo. Caramba, hoje, sei lá, 400 famílias dependem desse cara que está aqui na mesa, tomando uma decisão, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo. Então, isso impacta na vida de todo mundo. Se fizer alguma coisa errada aqui, vai ter demissão, né? Ou não, ou vai ter contratação. A gente está sempre contratando, sempre aumentando o time. Então, é uma responsabilidade muito grande. Mas é legal, porque daí, assim como você tem um colaborador que te conhece há anos ali, tem um novato, quem é esse cara que está aí? Sexta-feira eu fui numa loja, estava de aniversário. Sim. E daí, quem que é aquele cara ali? Daí a mulher,
É o patrão, você não sabia? Eu achei que era um funcionário novo, porque cheguei na loja e fui ajudar, fui abrir massa, fui fazer... Sim. Falei, cara, quando tô lá, eu dou uma mão, né? Uhum. E mata a saudade também, porque a gente tem muito disso. Sim. E eles não acreditaram, não é. É sim, pô. O cara é mó simples, não sei o quê. Sim. Então, isso é o bacana de ver, né? Que a gente... eu continuo sendo o mesmo Fernando de 2008. Então, Sim. eu trato muito bem as pessoas, motoboys, que são terceirizados, todo mundo que está envolvido, né? Então teve um certo cuidado ou é natural de ti mesmo não ter deixado subir para a cabeça? Cara, muito de mim. É. Por mais que as condições hoje sejam diferentes, Uhum. eu trato super bem e continuo tendo as minhas mesmas amizades que eu tinha antigamente. Porque tem gente que sobe para a cabeça, né? Sim, eu conheço muita gente que é assim, né? Como eu te falei, quando eu era um motoboy que abriu uma pizzaria, eu não tinha esse crédito, né? Uhum. Nem para as compras. Sim. Hoje eles que pedem Hoje, a mussarela para ti? hoje é direto e eu continuo emprestando, né? Legal. Independente de quem seja. Hoje, muitos viraram amigos, né? Ou alguns não falam mais comigo, mas donos de pizzaria. Mas eu tenho sempre busquei o melhor para donos de pizzaria. Tanto que eu criei grupos para a gente discutir, conversar sobre o assunto e tal. Mas é um público, né? Uma galera que é um pouco restrita, assim. Sim. Eu sou uma pessoa que abre mais o jogo, que fala sobre números, que fala Sim. tudo, né, o que envolve a pizzaria. Mas tem gente que é muito fechada ainda, né? Sim. Então não está disposto Foi aquela a pergunta que eu ouvir. te fiz, né? Nossa, tu em algum momento tu ficou com medo de eles copiarem a tua ideia? Porque tem muita gente que tem essa preocupação, né? Ah, não vou falar do meu negócio porque vão copiar e vão passar à minha frente. Não, É visível que tu não te preocupa, porque não é à toa que tu montou um treinamento, né? Um curso. Sim, exatamente. Eu criei esse desafio para mim o ano passado, né? De, cara, quanto tempo eu levei para aprender o que eu sei hoje? E eu sei quanto que um dono de qualquer estabelecimento sofre batendo a cabeça, Sim. aprendendo ali, tu sabe? Sou empreendedor. Sim, sim. Então a gente passa por muitas coisas que poderiam ser evitadas. Sim. Ah, se eu contratar assim, se contratar assim tu vai tomar uma trabalhista lá no final, né? Ah, se você comprar assim, se você fizer isso, se você... Então, cara, eu falei, por que não ajudar? Eu acho que é muito gratificante. Eu já vendi alguns cursos, né? E fiz uma imersão. A gente fez uma imersão com 10 alunos. Que legal. 8 eram daqui, de pizzarias que são automaticamente concorrentes meus. Sim. E aí eles ficaram meio assim na primeira... Eu falei, já comecei na primeira aula falando sobre números, abri todas as minhas lojas, mostrei os números, mostrei CMV, os caras assim, não acredito, você está mostrando faturamento, CMV. Ué? Falei, o que vai mudar na tua vida? Sim. Mas eu falei, a única coisa que pode mudar é você querer mais, você saber que dá para ir além, né? Então, eles todos, né, são muitos amigos meus, até hoje a gente tem contato e mudaram assim, cara, tem áudios aqui, tem até vídeos que o pessoal gravou e mandou para nós, falando o quanto mudou a vida deles. Agradecendo. Então, e isso para mim é muito mais gratificante do que o pagamento que ele fez lá pela mentoria. Sim. Porque tem pessoas que, estavam trabalhando, sei lá, 12 horas, 16 horas e tendo um resultado pouco, né, para o que ele trabalhava. E a gente, com processos que a gente tem ali já, com planilhas, né, como o exemplo da planilha de CMV e outros processos, a gente passou isso tudo para eles. Abriu o jogo. Sim. Teve até uma visita técnica. Não misture suas contas bancárias. Não, isso aí eu falei, isso aí já faz no curso lá, o curso gravado, né, que a gente tem. Então, todos eles passaram pelo curso gravado, já abriu um pouco a mente deles, e veio pessoas do Rio Grande do Sul, que a gente teve uma visita técnica aqui, pessoas do Rio Grande do Sul e do Oeste Catarinense, para fazer a visita. Que legal. E quando entraram na cozinha, quando entraram na cozinha central, no CD, quando entraram na pizzaria, quando viram aquilo funcionando, acharam o máximo. Falaram, nossa, cara, isso aqui para mim já valeu por tudo, porque quando que eu teria acesso a uma cozinha dessa ou uma pizzaria dessa? Então, muita gente é fechada, né? Cara, por mim não tem problema nenhum. E muitos deles viraram a chave. Tipo, caras que trabalham, tinham 2, 3 negócios, fecharam os outros negócios, focaram só na pizzaria.
aumentar o seu faturamento, diminuir o seu custo. Então, isso é muito gratificante. Eu posso ir lá no Rio Grande do Sul hoje, na pizzaria do meu ex-aluno aí, do Zeca, e comer pizza à vontade. O cara falou, cara, você pode vir para cá a hora que você quiser. Então, tanto lá quanto em Mondaí. Os caras, assim, gostaram muito, sabe? E eles falaram, não acredito o tanto de conteúdo que você entregou numa mentoria dessa. Então, não é querendo vender o jabá, mas a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser transparente. Então, se você está oferecendo algo, que seja verdadeiro, né? Não adianta eu vender ilusão. Sim. Então, tem muito na internet. Bastante. Também. E isso é o receio, né, da maioria. Sim. Então, eu continuo sendo a mesma pessoa que era lá atrás. Quando eu falava para você que eu ia fazer X, eu continuo a mesma pessoa, né? Então, acho que isso é o que nos faz crescer, né? Então, eu não tenho problema nenhum com isso. Não perdi vendas por causa que eu dei o curso para 7, 8 pessoas daqui da região. Então, o sol nasce para todo mundo, né? O mercado tem. Cara, e é bom quando tem um concorrente. Eu tenho certeza que tu aprendeu também muito. Bastante, cara. Bastante. Com eles, fazendo o conteúdo para eles. Sim, putz, os caras... Eu lembrei de alguma coisa que no curso você tem que falar sobre tudo, né? Uhum. Aí quando eu toquei no assunto X, eu falei, cara, faz quanto tempo que eu não faço isso aqui? Vou revisar. Aí já chamei a equipe, nós temos que revisar isso aqui. Boa. Putz, então traz algumas lembranças, algumas coisas que a gente tem que estar olhando, né? Então é muito bom mesmo. Eu tenho outra frase que quer aprender, vai ensinar. E é verdade, cara. Eu não imaginava que era... Assim, a primeira aula eu fiquei todo nervoso, né? Sim. Mas depois eu comecei, a pessoa começando a notar, eu falei, cara, eu sou o cara que menos estudava na vida, né? Eu ia na escola pra fazer bagunça. Sim. E aí eu vejo, o que eu tô ensinando aqui, né, cara? Como que eu vim parar aqui? Então é uma coisa muito doida. E aí você aprende também. Pô, olha a responsabilidade que eu tenho de te falar algo correto, porque vai mudar a tua vida. Tem pessoas que saiu durante o curso, que foi 2 meses, ela saiu de um ponto e montou outro ponto, montou rodízio, fez uma loucura, investiu um dinheirão, tudo porque ela perguntou lá no curso, o que tu acha? Eu falei, cara, eu faria isso. Escutou um conselho meu. Sim. E ela agradeceu depois, pô, cara, eu nunca ia ter saído daqui, nunca ia ter feito isso. Sim. Então, é gratificante, né? Tu vê as pessoas te ouvindo, fazendo aquilo que você passa e dando certo, né? O que é o melhor, né? Boa. Deixa eu fazer uma pergunta. 2009, 2014. Eu acho que eu sou teu cliente desde 2014. Olha aí. Eu trabalhava na Nelway. Nelway, conhece lá no João Paulo? Lá no João Paulo. Itacurubi. Itacurubi, ali atrás do cemitério do Itacurubi. Parque Tecnológico. Trabalhava lá. E a gente virava muito madrugada lá dentro, assim, programando. Eu era programador lá, desenvolvedor, junto com o time. E aí, vamos entrar madrugada dentro, vamos pedir uma pizza. Dava ali umas 10, 11 horas da noite, pedia uma pizza, pedia da de Roma. Olha aí. Eu tenho uma mensagem no meu WhatsApp que eu recebi essa semana. Eu achei mega estranho. Curiosidades. Achei mega estranho porque veio assim, Olá, Nelway, vírgula. E aí o texto era uma mensagem automatizada da de Roma. Só que tava com o nome Nelway porque era eu que fazia os pedidos dentro da Nelway. Com seu telefone. Time, com o meu telefone. Alguém pediu lá. Sim. Então... E pode ser. Bacana. E eu morei um tempão em Campinas. Também tem uma de Roma ali, né? Quando foi que abriu aquela de Roma? Foi em 2016. E aí eu comecei a pedir dali. Mesmo padrão, mesma qualidade. Sim. Essa foi a segunda unidade. Foi a segunda. Eu ia perguntar se tinha sido a segunda. Foi em 2015 ou 2016, não recordo agora. 9 anos. Foi o quê? Passou 2 anos, tu já abriu mais uma. 2016. 3 anos. Foi em 2013, em agosto de 2013 a primeira, e em março de 2016 a segunda. E em setembro de 2017 a terceira, e aí dali pra frente a gente deu um... Foi uma loucura, né? Que eu fazia... Eu olho hoje e falo assim, cara, se eu não tivesse feito aquela época hoje, talvez daria mais medo, né? Então o medo nos impede de crescer. Sim. Então, naquela época eu não tinha medo nenhum. Era muito doido. Era mais novo. Tem a ver com a idade? Eu acho que sim, cara. Eu sou mais novo. Tem filho? Não, ainda não. Então, eu sou mais novo de 4 irmãos, né? Que meu pai teve 2 casamentos. Do primeiro casamento, eu sou mais novo.
Eu acho que eu sempre fui o mais atentado, assim, né? Então, não tinha medo. Eu empreendi, tinha a loja de bicicleta. O primeiro empreendimento foi uma lan house. Depois eu abri junto com meu irmão uma loja de bicicletas no centro. Vendi a loja de bicicletas, aí fui para a pizzaria. Já tive food park, tive outros negócios em conjunto, né? Hoje tem outras frentes também. Mas a minha esposa fala, você não pode ver um CNPJ, uma sala de aluga-se, né? Você tem a síndrome do aluga-se. Você vê uma sala, você já quer colocar alguma coisa ali. Deixa eu explorar um pouco mais o teu lado entregador. Vamos lá. Lá de trás. Como era trabalhar como entregador? Como eram as amizades? Como os entregadores pensavam naquela época? O que tu tem de curioso para falar disso? Cara, era uma época muito boa, né? Porque, imagina, eu com 17 anos, a minha vontade era ser entregador. Desejo. Desejo. Qual é o teu sonho? É ser entregador de pizza. Olha só. Aí, hoje, tu vê muita gente almejando outras coisas, né? E na minha época era isso aí. Era eu e o meu amigo. A hora que a gente tirar a carteira, a gente vai trabalhar junto. E a gente fez isso. E era assim, era concorrido a alguns lugares. Olha que loucura que era. Tipo assim, sabe como fosse a placa de táxi? Ou vaga de táxi? Sim. Você tinha que negociar para você entrar em tal lugar. Não, os caras têm que te aceitar lá. Tinha uma pizzaria que eu trabalhei que pagava muito bem. E todo mundo queria trabalhar lá. Aí só entrava alguém se alguém morresse. Ou se o cara saísse de mudar de cidade. Então não tinha vaga. Sim. Eles não aumentavam o número de motoboys. E só quando saísse alguém. E aí eu era muito amigo de um dos caras que trabalhavam lá. Eu falei, cara, a hora que surgir uma vaga, me avisa que eu venho. Ele trabalhava comigo durante o dia na empresa do meu irmão de motoboy. Então, eu trabalhava como motoboy durante o dia e motoboy à noite. De dia eu controlava as entregas, né? Eu cuidava da expedição. Tinha mais de 100 motoboys trabalhando com entregas, coletas e entregas. Não de food, né? De outras coisas. Sim. E aí eu falei, cara, a hora que surgir uma vaga lá, me coloca. Aí surgiu a vaga, comecei a trabalhar. Cara, pra mim era o máximo. Tinha 18 anos, então era tudo de bom. Tu não tinha só o desejo de ser entregador, mas tu queria ser entregador de food. Não, de moto, né? Eu queria trabalhar com moto. Então, eu sempre gostei de andar de moto. Entendi. E aí, a pizzaria em si, na época, era, tipo, o mais top. Ou você trabalhava com lanche. Que o lanche fazia muita entrega. O top deles, assim, quero chegar naquela tal pizzaria. Tinha 2, 3 que eram bem cobiçadas. Desejo, assim, eram bem cobiçadas de trabalhar. Legal. Por quê? Cara, pagavam bem. Você jantava uma pizza top, né? Não precisava pagar. Sim. Então, isso fazia toda a diferença. E a época era boa, assim. Todo mundo que trabalhava era bem comprometido, sabe? Sim. Então, a gente tinha... já ganhei gorjeta de R$100. Eu também. Então, loucura. Pra mim, era, tipo, fora do comum, né? R$20 já era algo fora do comum. Sim. O cara me deu uma vez R$100. Nem vou trabalhar mais. Já fiz a minha noite, né? Na época, R$100 a noite era dinheiro. Então, eu fui de um investidor. Ah, tá. Isso. Ele pediu lá do Itacorubi, ele pediu um pedido em Palhoça, acho que para incentivar. Na época era eu que fiz as primeiras entregas da plataforma. E aí ele sabia que era eu que estava fazendo as entregas, ele fez eu ir de Palhoça até Itacorubi para fazer a entrega para ele. Aí cheguei lá, ele me deu uma gorjetinha. Bom, né? Rapaz. Nossa. Eu adorava quando chegava, que era dia de chuva, né? Sempre tinha uma estratégia, né? Dia de chuva é o dia de ganhar gorjeta. Eu tenho a cédula guardada até hoje. Ah, é? Guardei. Eu não consegui guardar, tive que comprar feijão e arroz. Vou fazer um quadro. É bom. Então, isso faz toda a diferença. Até falando sobre isso, né? Quem hoje pede um delivery, um food, ou qualquer entrega, né? Acho que muitas vezes a empresa não consegue cobrar a taxa do cliente, porque a gente tem aí como se diz, até uma mentalidade dos clientes de que, tô pagando pela entrega. Sim. A empresa que paga, eu não tenho que pagar isso. Sim. Não acha legal ou não gosta de ser cobrado pela entrega. E aí, às vezes, a gente não consegue retribuir um valor mais alto para um entregador, né? E aí, eu sempre falo, cara, pede alguma coisa, nem que seja R$2, dá de gorjeta. Porque o cara faz 30 entregas na noite, cada um desce R$2, era 60 a mais na conta dele, né? Sim. E faz toda a diferença.
coloco a gasolina, troco óleo, troco o pneu. Então, é uma coisa que muda a noite do motoboy. Dezão Tu aí... tinha uma estratégia aí que eu fiquei sabendo. Opa, essa é infalível. Nos dias de hoje é um pouco mais difícil, né? Sim. Mas como na época, para você ver, tinha 6 motoboys onde eu trabalhava. Como que tu fazia para ganhar gorjeta? Tinha uma máquina de cartão. Então já Tá. começa por aí. Não existia quase pagamento no cartão. Sim. Não tinha iFood, então não tinha pagamento online. Tá. A maioria das pagamentos era dinheiro, né? Sim. Então eu chegava na pizzaria, tinha uma pochete, ela me dava o dinheiro, esse aqui é o teu dinheiro. Eu ia lá, tinha sempre um pacote de moeda, jogava na minha pochete, jogava os trocados ali, e na hora do pagamento, o cliente, deu 98, só um pouquinho. Começava a contar a moeda, não, pode ficar. Era a estratégia infalível, era todo dia gorjeta. Que legal. Então, é muito, eu falo, né, para quem já esteve no outro lado, sabe que é muito para quem recebe. Talvez é pouco para quem está pagando. Sim. 2, 5, 10, né? Tem gente que tem condições e às vezes acha que não vai, não vai dar tanta diferença. Dá muita diferença, muita diferença. E tu, agora como dono de estabelecimento, tu passou muita dificuldade com falta de entregadores ou entregadores te deixando na mão? Teve Olha, depois que veio essas plataformas... Ou por ter vindo da carreira, para ti não era uma dificuldade para mim. Nunca foi, até esse ano, nunca foi uma dificuldade encontrar entregadores. Né? Esse ano deu uma... Esse ano, 2024 ou 2024. Deu uma mexida aí no mercado, teve alguns players, né, de entregas que acabaram pagando assim, valores muito altos, né, e difícil da gente competir. Não foi a Voa, não, né? Não foi a Voa, né? Foi 99, se puder falar. Sim. Então, o pessoal ganhou muito dinheiro ali, né? Tá. Agora eles baixaram bastante. Então, agora está voltando. As equipes que tinham saído tá voltando bastante aí para nós. Então, a gente teve uma dificuldade um pouco aqui em Florianópolis, mas a maior parte no DDD 047, que é Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema, Brusque, uma região que eu não dominava, né? E a gente não tem tanto conhecimento lá e nem é tão conhecido como nós somos aqui hoje. Sim. Então, método de pagamento diferente da cidade, então já tem uma cultura diferente lá, arrancada maior, menos por entrega, e a nossa diferença era essa, até para que o motoboy fizesse mais, né, produzisse mais. Sim. A gente enfrenta, né? Isso é direto. Tem dias que os motoboys, hoje nós não vamos trabalhar. A gente tem que ir lá sentar, conversar, porque todo mundo está ali com o intuito de ganhar dinheiro, né? Sim. Então, nós temos que entender o outro lado, negociar para que fique bom, para que a gente não atinja o cliente. Se atingir muito o cliente, nós vamos vender menos, ele vai entregar menos, a gente vai diminuir a quantidade. Né? Então, a gente tem que ser algo bem balanceado, bem cuidadoso isso aí. Boa. E desde o início até hoje, como é que foi essa contratação? Se eu for abrir uma pizzaria agora, na época que tu abriu, tu contratava CLT? Nunca contratei. Nunca contratei CLT. Como eu era irmão do Júnior, ele tinha uma empresa de motoboys na qual a gente terceirizava. A gente tinha um contrato, ele terceirizava, ele assinava a carteira e a gente terceirizava com ele, né, as entregadores. Depois, nós, acho que 2000 e pouquinho ali, mudou alguma coisa da questão do MEI, foi liberado ali e tal, né, a abertura do MEI. Tá. E a gente estudou isso junto com o escritório de advocacia para fazer algo que era legalmente, né, e também desse uma boa retribuição para o boy. Então, a gente conseguiu mudar a forma de contratação de terceirizado, onde havia uma perca ali para o terceirizador, né, que seria ali, que era CLT, no caso, ele contratava, ele tinha CLT, e o imposto era muito alto para ele, então acabava ficando caro. E aí a gente conseguiu fazer esse método. A ligação direta. Ligação direta. E sem vínculo trabalhista. Meu irmão abriu pizzarias, né? Tá, aí ele veio para o ramo. Boa. Veio, saiu de novo, voltou para outro ramo. Então, assim, é muito difícil se adaptar, né, ao food. Porque ele não entendia. Ele veio para a pizzaria, saiu da pizzaria... Ele ficou 4, 5 anos e aí ele voltou para o antigo negócio dele de motoboy, de entrega, né? Ah, mas com transporte mesmo, né? Ele sempre trabalhou com isso.
E aluguel de moto, aluguel de carro também, Legal. ele mexe com isso hoje. Abriu bastante esse mercado de aluguel. Bastante. É. E é um mercado bacana, porque vamos falar de mão de obra. Se tiver faltando mão de obra e a pessoa tiver uma habilitação hoje, ele com 400, 500 reais, ele vai lá e já consegue sair andando com a moto e produzir aquilo ali. Se ele trabalhar dia e noite, então, ele se paga rapidinho, né? O aluguel. Então, e para nós é bom que daí surge mais mão de obra, né? Sim. Existe mais. Que hoje, como aumentou o delivery, consequentemente diminuiu a mão de obra, né? Legal. Para a gente encaminhar aqui para o encerramento, a gente falou muito do início da de Roma, porque eu acho que a fase mais desafiadora, né, de todo o negócio é o início. Uhum. Então a ideia é gerar conteúdo para quem está assistindo. Mas aonde que a de Roma chegou hoje, assim, números? Números de lojas, números de pizzas, o que tu pode abrir para a gente a nível de curiosidade? Assim, Sou bem tranquilo quanto a isso. Quando eu falo, não é para se amostrar, mas sim para incentivar, né? E dizer que é possível, todo mundo que tiver um esforço bem grande, resiliência, acho que pode chegar lá. Então, às vezes nem todo mundo vai chegar, mas chega no meio do caminho já está bom para ele, tudo certo. Então, hoje a de Roma possui 15 unidades, né, em Santa Catarina. Nós faturamos em 2024 74 milhões. Nossa. E fora os outros negócios que envolvem a cozinha, a gente não soma isso, só de pizzas, né? Então, mais de 1 milhão de pizza produzida. De clientes, eu nem sei o número hoje para te passar, mas é muita gente, né? Porque uma pizza não serve só para uma pessoa, geralmente 4 pessoas. Né? Então, muita gente impactada. 450 colaboradores, em média. Contando os entregadores ou não? Mais 250 entregadores. 700 colaboradores, tipo isso. No total. Tem loja que só interno tem 50 pessoas. Mais 25 entregadores. Eu tô de queixo caído aqui. Bastante gente. É que eu falo, envolve muita gente, né? E aí a gente está falando, né, da rede de pizzaria. E tem a cozinha central, tem outras pessoas envolvidas, né? Tem o call center, que é terceirizado, né? Uma empresa que presta serviço, que atende todas as lojas. Então, é muita gente. E a gente fecha somente 2 dias do ano, né? Então, dia 24 e dia 31 de dezembro, apenas. Então, quando você está pensando aí, a gente está fazendo alguma coisa para a pizzaria. Então, das 7 horas da manhã até 1 hora da manhã aí, a pizzaria funciona. Alguma coisa da pizzaria está funcionando. Antes de a gente encerrar, agora me veio uma pergunta que eu acho que é importante a gente conversar. Como foi para ti essa virada de chave de sair da operação, ali barriga de balcão, né? Aquela coisa de estar botando a mão na massa, até mesmo como foi sair de cima da moto, das entregas, e entender que tu precisa vestir a camisa e ocupar o papel do estratégico. Né? Tu tem que estar pensando no futuro do negócio e tu tem que delegar para boas pessoas fazerem aquele trabalho que tu gostava de fazer e fazer muito bem. Como foi para ti? Em que momento foi? Foi tranquilo? Tranquilo, não foi, né? Eu acho que o primeiro momento que eu precisei me afastar foi quando deu como se fosse uma crise de pânico, assim, né? Eu até falo assim, eu sou uma pessoa muito controlada mentalmente. Chegou um dia que eu não consegui entrar na pizzaria de jeito nenhum. Ô, louco. Eu não consigo, parece que... Isso mais ou menos em que ano? Isso foi em 2017, 2016, 2017 ali. Então, eram muitos problemas com sócio, problema com funcionário, problema com tudo, né? Parece que acumula e dá tudo de uma vez, né? E aí eu falei, não vou. E aí um amigo meu, radialista, falou, cara, você tem que pagar 5 conto para um gerente te roubar, cara. Eu falei, como assim? Porque o cara não vai fazer o que você faz. Automaticamente ele vai estar te logrando ali, fazendo você perder dinheiro. Mas está tudo bem, porque tua vida vale mais do que isso. Eu fiquei, esse cara tá falando besteira. O que ele entende? Ele nem é empreendedor? O Léo, meu amigo até hoje. E aí, aquilo ficou martelando na minha cabeça. Cara, tem que colocar alguém para me ajudar. Porque realmente o empreendedor, ele fica contando isso. Se me sobrar mais 3 mil aqui, vou ganhar 10. Então, você fica controlando e isso acaba te bloqueando. Por que bloqueando?
Hoje eu não estou mais na operação. E eu consegui expandir muito mais do que quando eu estava lá dentro. Porque a minha mente está aberta para outras coisas. Então a gente consegue fazer mais conexão, consegue comprar melhor, consegue olhar para dentro da operação para ganhar mais, onde que a gente está perdendo. Então isso foi no 3º, 4º ano ali, que eu trabalhava todos os dias, né, durante a abertura da pizzaria, todos os dias eu trabalhava, eu e minha esposa. Depois de uns 3, 4 anos, quando a gente já tinha a 2ª, a 3ª loja, que daí eu falei, cara, peguei um pizzeiro daqui, coloquei lá, virou meu sócio, o Thiago, né? E começou a dar certo. Falei, peraí, então é treinar aqui, é ensinar a nossa cultura, como que deve trabalhar. Se a pessoa tiver perfil, bom. Então, até que hoje eu tenho pessoas que trabalhavam comigo de entregador, né? Que tocam loja de 850 mil reais de faturamento. Então, o cara não tem estudo, não tem nada, mas trabalhava comigo, eu tinha confiança nele, dei um treinamento na Ensinou, loja. desenhou os processos. E ele falou, cara, mas calma, você tem capacidade, a gente vai te ajudar, tem o apoio, né? Tem outras pessoas para A ajudar. gente já viveu isso, então quando acontece assim, faz Sim. assado. E aí chegou no momento, pô, peraí, 2020 por ali, loucura da Covid e tal, Sim. eu já não dava mais conta, era tanta loja, tanta gente, tanta coisa para cuidar, e aí foi que eu procurei a ajuda de um coach, né, coach empresarial, no qual ele, pô, minha cabeça explodiu ali, no primeiro dia o cara falou um monte de coisa, eu falei, meu Deus, eu não acredito, né, que alguém faça isso. Sim. Que é possível fazer isso. Quando ele me falou que tem que contratar uma pessoa assim, assim, assado, que o salário é mais ou menos uns 8, 9 mil. Eu falei, mas nem eu tiro um salário desse? Como que existe, né? Sim. Então, quando eu quebrei esses paradigmas, aí a gente... e cada tempo, né, tem o seu. Tipo, sair da loja foi um. Depois que eu saí da loja, do operacional, que eu comecei a ir no aniversário de familiares, que nem isso a gente tinha, né? Não tinha vida. E a gente começou a ver o outro lado. Você começa a ver o que está acontecendo de errado. Você está lá dentro da pizzaria, dentro do estabelecimento, você não vê. Tá tudo normal. Isso mesmo, é assim. Não, aí começa a sair, deixa alguém responsável, cobra, dá metas, tem que ter os dados, né? Isso que é muito importante. Então, para você medir como é que uma pessoa está saindo, você tem que ter os números. Então, acho que ali foi uma quebra de paradigma, a gente evoluiu e depois teve outras. E cada momento, é que eu falo, todo ano eu tenho que olhar para dentro da minha organização e ver se eu tenho que fazer alguma evolução agora, né? De novo, né? A gente fala que alguns anos aí, alguns momentos da empresa, a gente tem que ter a fase de metamorfose, de modificar tudo, né? Não ter medo, de revolucionar. Então... errar rápido, aprender rápido, corrigir rápido. Não deu certo, volta atrás. Eu já fiz tanta coisa já. Coloquei açaí com pizza, já coloquei de tudo. Não deu certo, volta atrás, pronto, acabou. Não tem que ter medo. O importante é testar, só tem um jeito de saber, né? Só. Então a gente foi crescendo, né, aos poucos aí. Hoje é fácil falar, né? Sim. É difícil. Parece fácil. Parece fácil, mas não é. Largar ali, principalmente a pessoa que é viciada em trabalho, né? A pessoa que gosta. Sim. Eu ficava lá, saía da loja, mas o meu sistema ficava ali, né? Quantas vezes pensou em fechar? É bastante. Por hora ou tu diz por ano? Boa. Foi bastante vezes. E tá, agora mudando de assunto para encerrar. Vocês dão frete grátis? Tem essa estratégia de frete grátis? Uhum. Todas as lojas. Todas as lojas. Mas é raio curto? Raio 3 a 4 quilômetros. Dependendo... É alto. Nós temos até 3, 4 quilômetros de frete grátis. Nós temos uma estratégia de... Você já, na verdade, tinha cobrado, né? Falei assim, mas tá bom. Vou dar um spoiler. Nós temos uma estratégia... Isso tu ensina no teu curso que a galera vai comprar de... Exatamente. Mas assim, a gente tem uma estratégia, é o seguinte. Nosso ponto de equilíbrio, a gente sabe qual que é. Tá. Então, quando a gente atinge um faturamento X... Vou dar um exemplo aqui. Vou colocar números. Nosso custo fixo é 20 mil reais, vou dar um exemplo. Tá. Nosso faturamento, para ficar bom, seria 100 mil. Tá. A hora que eu tô atingindo 100 mil, dali para frente é só lucro. Esses 20 mil já estão pagos. Tá. Então, a gente dilui isso no frete. Então, se a gente está com 3 quilômetros grátis, a partir do momento que a gente atingiu a nossa meta, nós coloca até o 8º, 9º km. Não tem problema. Entra no nosso custo. Como o custo fixo diminui com o crescimento do nosso faturamento, né? Então, digamos que ali no dia 20... Dia 20 e pouco ali, pessoal,
já tá meio bateu mais a sem meta. grana, né? O pessoal também que Verdade, faz sentido. o último final de semana geralmente é mais fraco, o terceiro e o último geralmente é mais fraco. Então a gente sempre atento a isso. Falou, cara, a partir do momento que a gente atingir nossa meta, a gente pode rasgar. Não tem problema, a gente vai ter que tirar do nosso bolso 10, 15 reais para pagar o motoboy, porque isso inclui no nosso custo fixo. Aí uma pizza de 100 reais, um pedido de 100 reais, nós pagarmos ali 10 pila ou 15 pila, é 15%. Então, se o nosso custo fixo lá antes era de 20, aquilo lá já está pago. Sim. Então a gente faz essa estratégia aí, Que legal. que dá muito certo. Pô, bacana. Cada momento é um momento. Teve dias que a gente cobrou, no dia das chuvas, Sim. dia 1º também de janeiro, Sim. teve dias que a gente cobrou 15, 20 reais de taxa de entrega em todos os KMs e os clientes continuavam pedindo. Sim. A lei da oferta e demanda, né? Se eu te falar que eu participo de um grupo de donos de estabelecimento e uma pessoa no grupo falou o seguinte: vocês não acreditam, eu botei frete a R$49, saiu 3 pedidos. Sim. Teve casos de 50 reais já. Não... É loucura. Não. Porque é o seguinte, o cara tá lá. Vamos dar um exemplo, dia 1º é o melhor dia de vendas, né, de janeiro. O cara tá lá com a família, todo mundo, pizza, ninguém mais quer cozinhar, porque já foi ceia de Natal, ceia de Ano Novo, ninguém mais quer ver aqueles carnes de peru e tender para tudo quanto é lado. Cara, eu quero uma pizza. Todo mundo resolve pedir no mesmo dia, porque shopping tá fechado, outros estabelecimentos fechados. Então, a demanda é muito grande. E é aquilo. Se você quiser, vai ter que pagar. É igual um Uber. Você quer uma corrida que é 10 reais, Sim. mas você tá lá numa balada 3 horas da manhã, Paga até 200. até 200. Eu quero ir embora. Sim. Então, funciona assim, mas são poucos, raros os dias. Tu acredita que isso que acontece. tende a mudar essa estratégia do frete grátis? Eu acho que não. Acho que não. Não. Pode cobrar 110 na pizza e frete grátis do que cobrar 100 e 10 reais de frete. O cliente não se importa em pagar 110 no produto com frete embutido. Interessante. Então, eu acredito que cada vez mais vai ser mais de graça, né? Então, o caminho é entregar uma boa experiência. Sim, cobrar pelo produto. Para ter um preço agregado. Sim, tem que incluir, né? Nós estamos sempre reformulando ali a questão da precificação, incluindo taxas que antigamente não existiam, não faziam parte. Sim. Então, há 6 anos atrás, 7 anos atrás, o iFood não representava tanto nas nossas vendas, né? A taxa que a gente paga para eles não representava tanto quanto hoje. Então, nosso custo ali elevou. Sim. E aí nós temos que diluir isso para quem compra pela plataforma, né? Sempre. Porque senão o negócio não fica saudável, né? Sim. Então, e é aquela coisa, tu também vai investindo no teu negócio. Hoje quem vai na de Roma tem uma experiência de salão muito melhor, muito mais bacana. Isso aí é o que eu falo, a gente não para de investir, né? Sim. Tanto em treinamento, hoje nós temos 2 pessoas só para treinamento, tanto de atendimento quanto de qualidade dentro da cozinha, fora da cozinha, até com o entregador. Então nós sempre cuidamos desse ponto de treinamento e trazendo tecnologia, que é o que eu quero fazer, a mudança de tecnologia esse ano ainda, né, na de Roma. Então, trazer junto com a Voa Delivery uma melhor experiência para o cliente, que é a entrega mais rápida ainda, né? Então, a gente busca sempre parcerias, porque tem dias que a gente não dá conta da demanda. E nesses dias, a gente tem que contar com parceiros, né, assim como vocês, para agilizar e o cliente não sofrer, né? Então, não pagar caro e não receber atrasado, né? Então, vamos junto fazer acontecer. Vamos nessa. Vamos junto. As coisas já estão acontecendo, né? Aos pouquinhos ainda. Maravilha. Fernando, nosso tempo aqui, acho que já passamos do papo, tá tão bom que a gente nem vai passar. É bom, né? E se deixar, né, fala até a tarde toda. Aqui. Obrigado por ter vindo, obrigado pelo teu tempo. Acho que para a audiência, teus colegas de profissão, de empreitada, os entregadores também, eu acho que foi um papo super legal. Eu super curti. Obrigado. Trouxe números impressionantes. Eu cheguei a me arrepiar quando tu falou de faturamento. Número de famílias que o teu negócio, o que tu construiu, o que tu visualizou lá atrás, hoje sustenta. É uma honra para mim te ter aqui, um orgulho, parabéns. Convida sempre que quiser, estou disposto. Obrigado pelo convite, né? Espero que possa ter contribuído com alguma coisa, né, para todo mundo que está nos assistindo. Bom. E a minha agenda está sempre aberta aí.
próximos convites para terminar esse papo. Antes de a gente encerrar, como é que o pessoal te acha e encontra a tua mentoria? Rapaz, meu Instagram, vou pedir para deixar escrito que é mais difícil, mas Boa, é Fernando de Souza, né, com 2 Z. E siga também a página da nossa pizzaria, né, de Roma Pizza Oficial, que ali a gente cria alguns conteúdos, dá alguns insights, né, para os donos que têm pizzarias. Talvez seguir também. A gente sempre está trabalhando ali. Então, vai me encontrar. Eu estou em alguns vídeos ali, participando também do marketing da de Roma. Boa, no teu Instagram tem lá a mentoria? Tem lá. Tá. A gente volta agora, né? A gente tinha dado uma pausa de final de ano. E agora, em março, nós voltamos com força total aí. Legal. Com novas turmas. Maravilha. Obrigado, Fernando. Obrigado, viu? Valeu. Até a próxima.